4 principais tipos de galvanização na serralheria. Fica ligado nesse vídeo para você entender alguns argumentos de venda e como essas galvanizações podem te ajudar a vender mais na serralheria. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo Serralheiro. Meu nome é Jonathan Dalazuano e o nosso objetivo aqui deste canal é sempre trazer conteúdos que gerem valor para pessoas que trabalham com serralheria, para fazer crescer as empresas de serralheria, ter mais lucro e conseguir vender mais. E hoje, esse conteúdo de hoje exclusivamente a gente está fazendo aí para um dos nossos seguidores que mandou uma mensagem direct perguntando pra gente no Instagram aí, e qual que foi essa mensagem? Então é essa que tá do lado aqui, você pode dar uma olhadinha, né? Ele primeiro agradeceu e disse que admira o nosso trabalho aí, mas principalmente qual que é a pergunta? Então ele falou ali, ó, gostaria de saber como fazer a galvanização a fogo dentro da serralheria, você pode me ensinar? Mas na verdade assim, o que é a ideia? Eu, hoje dentro da minha empresa de serralheria, eu não trabalho com galvanização interna, mas eu faço galvanização externa. Então eu consigo colocar isso como potencial de venda, como argumento de venda na hora de fazer uma venda para o meu cliente, na hora de fazer essa abordagem mais técnica de venda, quando vir a ser um caso desse com o meu cliente, e pode sim ser um argumento de venda. Então por isso a gente acabou trazendo esse conteúdo aqui, trouxe essa pergunta, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os tipos de galvanização que eu utilizo dentro da minha empresa de serralheria, quais são vantagens, desvantagens e principalmente como você pode utilizar então essas galvanizações como argumento de venda para a tua empresa de serralheria, para você conseguir aí deslanchar, e principalmente quando for essa venda um pouquinho mais técnica, onde o cliente entrar nesse mérito da questão, como utilizar então essas galvanizações como argumentos de venda. E hoje então a gente vai falar sobre esses 4 principais tipos de galvanização. Então se você já gostou desse vídeo, se você já gostou dessa ideia, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações e lembre que a gente também tem as redes sociais no Facebook, no Instagram, você pode nos procurar lá como @Segredo do Serralheiro, e a gente também está no Telegram, então você pode acessar lá Segredo do Serralheiro e você pode sempre estar vendo mais conteúdos, mais interações, como essa aqui que você está vendo neste canal do YouTube, para esse assunto e demais assuntos que podem ajudar a tua empresa de serralheria. Então hoje, o vídeo principal é 4 principais tipos de galvanização na serralheria. E quais são esses tipos então? Tubo galvanizado de fábrica, galvanização a frio, galvanização eletrolítica e galvanização a fogo. Sem mais enrolação, vamos para cada uma delas e entender o que cada uma delas pode trazer essas vantagens então para a empresa de serralheria de vocês. Entendendo aqui então o primeiro tipo de galvanização que eu tenho a trazer para vocês aqui é o tubo galvanizado de fábrica. Como assim? Eu até coloquei uma foto aqui para vocês conseguirem identificar, tem o link ali de onde eu retirei essa foto aí. Se você quiser pode digitar o link aí no teu buscador de internet, entender um pouquinho sobre esse mais do site que eu tirei, ver mais coisas que tem dentro desse site ali, mas basicamente o tubo galvanizado de fábrica dentro do próprio processo de produção da indústria, ali onde pega o blank ali, na verdade onde pega a chapa metálica que ela vem em bobina, e eles desbobinam essa chapa, fazem as dobras desse tubo, fazem as soldas desse tubo, ele já vem essa chapa, então ali nessa bobina, ela já é galvanizada de fábrica, ela já passou anteriormente, antes da industrialização desse tubo, já passou por um processo de galvanização, e ele simplesmente chega aí para o fornecedor final, que é então normalmente as distribuidoras de ferro, então ela chega para a distribuidora já galvanizado, e aonde o serralheiro então pode comprar da distribuidora de ferro esse tubo já galvanizado de fábrica. Então esse é o primeiro tipo de galvanização que você pode ver. Eu já vou falar mais sobre ela no decorrer desse vídeo, mas é mais para você entender o que é então essa galvanização de fábrica igual esse tubo que está na foto. Segundo tipo de galvanização que eu tenho para trazer aqui para vocês é a galvanização a frio. Sim, existe um tipo de galvanização que pode ser feita através de spray, que pode ser feita através de aplicação com pincel de forma líquida para determinados tipos de produto, e é como está esse da foto aqui do lado, que também tem o link da onde eu retirei, e quem sabe até você pode até vir a comprar através desse link ou outros links no mercado. Eu não me apeguei à marca, não me apeguei a fornecedor aqui, simplesmente eu quis
achar uma imagem na internet que ilustrasse. Então aqui nessa imagem vocês podem verificar que tem um produto ali que ele já é galvanizado de fábrica e onde teve a solda, onde eles fizeram acabamento. Também não me apeguei ao acabamento, não estou dizendo que esse é um acabamento correto para a empresa de serralheria, mas ali eles demonstraram a aplicação desse produto de forma em spray, que é a galvanização a frio, que é sim uma opção para você estar aplicando dentro do teu produto da tua empresa de serralheria. Então essa é a segunda forma aí para você aplicar a galvanização na tua empresa de serralheria. Também já no decorrer desse vídeo completo aqui do YouTube a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa galvanização. E o terceiro tipo de galvanização que eu quero deixar para vocês aqui também, tem o link aqui nesse vídeo para você conseguir acessar, se você quiser entender um pouquinho mais, mas é a galvanização eletrolítica. O que é essa imagem? Basicamente, a galvanização eletrolítica ela é uma galvanização feita através de um tanque, onde eles colocam um tanque, eu vou chamar aqui de ácido, mas na verdade eles colocam um produto líquido nesse tanque e ele tem placas de zinco. Então ele não é um tanque com zinco derretido, mas ele tem placas de zinco onde é conectado ali uma parte elétrica, né? Então, na verdade, tem um retificador, como está ali nessa imagem, nessa gravura, onde é conectado, então, na placa de zinco, o polo negativo e na placa e no material a ser galvanizado, ou seja, a ser revestido ali, é conectado o lado positivo, e então o zinco ele sai de forma eletrolítica ali através do líquido e faz a conexão nessa peça, ou seja, não é um produto derretido, né? Não é um zinco derretido e é uma galvanização, é mais uma possibilidade que você tem para trabalhar dentro da tua empresa de serralheria. Se você quiser, pode até acessar o link aí para entender um pouquinho mais, pode até pesquisar mais sobre o processo propriamente de galvanização eletrolítica. A ideia aqui não é explicar detalhadamente todo o processo da galvanização eletrolítica, porque o serralheiro talvez precise até em algum dia explicar para um cliente, mas a ideia aqui não é essa explicar o processo de galvanização eletrolítica, e sim entender como pode ter mais lucro com esse processo. Então no decorrer do vídeo aqui no YouTube também eu vou falar um pouquinho mais sobre como entender isso, quais são as vantagens e desvantagens da galvanização eletrolítica, mas a ideia é entender então que a galvanização eletrolítica você consegue se fazer em peças, colocando dentro desse tanque, onde tem ali as camadas de zinco que saem da placa de zinco e se conectam então no material aí de ferro a ser galvanizado. Então esse é o processo de galvanização eletrolítica, que também é uma opção para as empresas de serralheria. E o quarto e último processo que eu deixo aqui, que eu utilizo dentro da minha empresa de serralheria para vocês verem, é como está nesse da foto aí também, que é uma galvanização a fogo. Esse sim já é um processo onde tem o zinco derretido e onde se mergulham então as peças aí da tua empresa de serralheria para ser galvanizado. Após retirar daquele tanque ali, ele fica essa galvanização, que é uma galvanização mais espessa, que tem uma maior micragem de galvanização aí na tua peça, ou seja, ela fica uma camada mais grossa de galvanização. E essa imagem também eu retirei desse link que está aqui também nesse vídeo, e você consegue até acessar e entender um pouquinho mais desse processo, mas basicamente a galvanização a fogo, então, é esse processo de você colocar a peça metálica, a peça em ferro, em um tanque de zinco derretido aí, a alta temperatura, então a fogo, porque ele derrete mesmo esse zinco e se conecta então com a peça para ter esse processo aí de tratamento anticorrosivo, um tratamento para expor realmente o teu produto metálico aí a altas camadas, né, de zinco, né, onde você tem essa camada maior aí e você consegue ter uma proteção muito maior da peça metálica para a tua empresa de serralheria. Então deixa aqui como quarto ponto, e agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que é cada um desses, quais são as vantagens, desvantagens e como você pode utilizar então como argumento de venda para a tua empresa de serralheria. Então, lembrando aí, quais são os 4 tipos, né? São tubo galvanizado de fábrica, galvanização a frio, galvanização eletrolítica, galvanização a fogo. Vamos entrar a fundo e agora entender cada uma delas e o que pode ser o argumento de venda para cada uma delas dentro da tua empresa de serralheria. Tubo galvanizado de fábrica. Deixei aqui alguns pontos para vocês conseguirem entender o que é então aplicação, vantagem, desvantagem, como utilizar esse tipo de galvanização e qual que é o argumento de venda para a tua empresa de serralheria. Primeiro, aplicação, né? Normalmente esses tubos que já vêm galvanizados de fábrica você consegue aplicar em grades,
portões, móveis, peças metálicas onde talvez você iria executar com o tubo preto sem ser galvanizado, e você pode estar utilizando aí a galvanização de fábrica, né? Normalmente a galvanização que vem de fábrica, ela aumenta 5 micras na espessura do tubo. Então, por exemplo, se fosse pegar um tubo preto, né, que a chapa seria 1,20, né? Vamos pensar que a chapa do tubo dá 1,2 milímetros de espessura. Se ele fosse galvanizado, esse mesmo tubo seria 1,25, porque ele aumentou essas 5 micras aí da espessura do zinco, né? Que é um processo que já, como eu já falei anteriormente, é feito lá antes da fabricação do próprio tubo, onde vem as bobinas de chapa. Então ele já vem galvanizado de fábrica, então ele aumenta essa espessura. Então, por exemplo, um tubo que é 1,06 de espessura, né, na 1,6 ele aumenta para 1,11, o tubo que é 1,20 aumenta para 1,25, o tubo que é 1,50 milímetros de espessura ele aumenta para 1,55, o tubo que é 1,90 de espessura ele aumenta para 1,95 de espessura aí, em milímetros em todas essas espessuras. Então ele vai aumentar 0,05 milímetros em todas essas espessuras, normalmente é assim que é vendido aqui na minha região. Você pode até deixar um comentário aí embaixo se na tua região for vendida de forma diferente, mas eu acredito que em grande parte do Brasil ele deve ser vendido mais ou menos nessas condições. E qual é a vantagem, né? Quais são as vantagens desse tipo de tubo? Normalmente, comparado às demais galvanizações, ele é uma galvanização que tem baixo custo, né? Porque ele já vem então galvanizado de fábrica e não depende aí da serralheria, do serralheiro ter que comprar esse produto, industrializar, fabricar ali a peça de serralheria e posteriormente ter que levar para uma galvanização e galvanizar depois. Então ele consegue já comprar esse tubo galvanizado de fábrica, industrializar e daí demais fazer os outros processos, né, que é dar acabamento, pintura e entregar para o cliente. Então você já tem aí uma questão de um baixo custo em relação a essa galvanização, talvez seja um dos processos mais baratos para se ter um produto galvanizado, comprando já o tubo galvanizado de fábrica. E segundo ponto é essa facilidade, né? Uma grande vantagem então é a facilidade, porque você já tem então o tubo galvanizado de fábrica, não precisa ter toda essa logística de fabricar, ficar pensando em dimensionamento de peças posterior, né? Então isso aí acaba facilitando a logística do dia a dia do serralheiro, então é como vantagem também desse tipo de produto. Agora a desvantagem, né, do tubo galvanizado de fábrica. Primeiro, ele já vem galvanizado de fábrica, então você pode, a hora que você aplica a solda, você precisa fazer uma limpeza na solda ali para ele ser mais fácil, porque o tubo galvanizado, principalmente quando você se trata de paredes mais finas, aí, tubo 0,80, 0,95, que são tubos menores, você precisa fazer uma preparação, lixar um pouquinho o canto onde vai ser soldado ali, porque senão ele é mais difícil de fazer a solda, ele acaba gerando impurezas ali no material, então é um pouquinho mais difícil de fazer a solda, e além disso ele gera ali aquela solda que tira a galvanização. E além disso, então, tá até aqui no lixamento de peça, a hora que você vai dar o acabamento, você acaba tirando aquela camada de zinco, que aquele ali é um ponto de possível ferrugem, é um ponto que pode vir a enferrujar os tubos galvanizados de fábrica. Existem sim algumas empresas de serralheria que apenas aplicam um fundo ali ou uma tinta alumínio ali, também pode ser feito, né? Porém você sabe que apenas aplicando uma tinta, se vier a descascar essa tinta, ele entrar em contato aí com o ambiente externo, é o ponto que pode ter mais ferrugem dentro dessa peça. Então por isso pode vir a ser uma desvantagem, mas já no próximo vídeo onde eu falo, na próxima etapa desse vídeo onde eu falo sobre a galvanização líquida, né, que pode ser através do spray, já é uma opção de você transformar essa desvantagem em uma vantagem. Então, mas fica aqui então como desvantagem a solda, né, que pode trazer essa impureza na solda ali, e segundo, o lixamento da peça, que pode tirar então essa camada de proteção, essa camada de zinco ali em cima da peça, e pode vir a ser um ponto de ferrugem dentro do produto da tua empresa de serralheria. E como utilizar, né? Principalmente você tem que fazer essa avaliação a hora de pôr no teu orçamento, a hora de embutir ali no teu preço esse tipo de produto, né? Porque você vai ter que cotar a diferença ali do mesmo material preto ou então o mesmo material galvanizado ali para que tenha a mesma resistência, mas acima de ter essa resistência mecânica, que é a peça aguentar com a espessura de tubo que você já tinha adquirido, você
precisa cotar então com o teu fornecedor aí para ter esse produto já galvanizado de fábrica. Então, basicamente, o processo produtivo vai ser o mesmo de um tubo preto, porém galvanizado de fábrica. Então, para você utilizar, basta você comprar então esse tubo. Primeiro, lógico, embutir no teu orçamento aí para você não sair no prejuízo, porque sim, o tubo galvanizado numa mesma espessura, né? Então, por exemplo, 1,20 é o preto e 1,25 é o galvanizado, você vai ter um tubo que o preço de quilo é maior, então a tua barra no final vai custar um pouquinho mais. Então, você colocando isso no teu orçamento para o teu cliente, você pode sim depois ir e colocar esse produto e entregar com qualidade para o teu cliente, que vai aumentar a vida útil, então, por ser um produto galvanizado. Então, qual que é o principal argumento de venda para esse tipo de galvanização? É o produto galvanizado de baixo custo. Então, você consegue entender, você consegue exemplificar para o teu cliente que você vai estar trabalhando com esse tubo galvanizado de fábrica, você vai ter essa vantagem de aumentar a vida útil dele aí, né? Então você vai ter um produto galvanizado e é um dos que tem, dentro dos produtos galvanizados, é o que tem mais baixo custo em todos os tipos aí que a gente pode trabalhar. Eu acredito que possam até existir mais processos de galvanização, mas os mais simples utilizados dentro da empresa de serralheria, dentro dos mais simples utilizados dentro de uma serralheria, esse aqui é o que eu compreendo que pode trazer então esse maior baixo custo e pode ser sim esse argumento de venda para a tua empresa de serralheria vender então uma grade, um portão, móveis, peças com esse estilo, com essa característica, que normalmente são tubos, né? Vender de forma galvanizada, de fábrica já, entregar esse benefício para o teu cliente e utilizar isso como argumento de venda. Galvanização a frio, né? A gente tem também aí algumas aplicações para galvanização a frio, mas a principal aplicação para essa galvanização é para retoque de peças. A gente já falou anteriormente sobre o tubo galvanizado de fábrica e que ele acaba, durante a solda, durante o processo de lixamento dessa peça, ele acaba tirando um pouco da camada de zinco. Então a principal função dessa galvanização a frio é fazer sim essa proteção desses pontos onde se riscou a peça, onde se lixou a peça, onde soldou, que você tirou a camada de zinco protetiva dessa peça, então você pode aplicar. E não só na galvanização, no tubo galvanizado de fábrica, mas também em outros tipos de galvanizações. Às vezes você mandou galvanizar, por exemplo, um perfil a fogo, e na hora da montagem você tem que às vezes fazer um corte numa peça, você tem que fazer um furo para passar alguma peça, algum parafuso ou algo não previsto anteriormente, então você pode aplicar sim essa galvanização a frio, lembrando que a galvanização a frio existe de forma líquida, onde você pode passar no pincel e pode também passar através de um spray. Então eu conheço aí essas duas formas, pode até existir mais, mas deixo aqui essas duas formas para vocês aplicarem então essa galvanização a frio nos produtos, onde vai dar essa durabilidade, vai dar essa proteção, principalmente nos retoques. E qual que é a grande vantagem desse tipo de galvanização? É a facilidade de aplicação. Então, como eu já falei, tem o spray, você pode aplicar com um pincel, você pode também colocar na pistola com um compressor e aplicar em cima do produto, então é muito fácil. Isso daí você pode aplicar dentro da tua própria serralheria, pode aplicar na obra, dependendo da situação, se você tiver que fazer algum recorte, algum ajuste, né? Então essa é a principal vantagem, a facilidade de aplicação. Agora a desvantagem, né, dessa galvanização a frio, um produto desse é muito caro, tá? Na verdade, assim, você tem produtos pequenos, por exemplo, latinhas aí com 250 ml, você tem os sprays, mas é um produto que, se for comparado à quantidade que ele vem, é um produto bem caro sim, né? Principalmente comparando que algumas empresas de serralheria às vezes acabam utilizando uma tinta para fazer a proteção desse local onde é soldado, onde é lixado, mas existem sim locais que você vai precisar, por exemplo, quando você vai fazer uma grade no ambiente externo, onde vai ter incidência ali maior de oxidação, que esse teu material pode vir a enferrujar. Eu acredito que vale a pena sim fazer locais onde tem contato direto com a água, que você vai ter que fazer esse corte, você pode sim utilizar a galvanização a frio aí, então, mas sim, o preço pode vir a ser uma desvantagem, dependendo do produto que você for aplicar, não vale a pena, porque acaba elevando muito custo. Porém, né, essa desvantagem pode não ser tão grande assim, porque, como eu falei, a galvanização a frio é um produto de retoque, então é onde você vai usar
um cantinho é apenas para um acabamento de um ponto onde você não tinha previsto a galvanização anteriormente, ou somente aquele ponto de solda, aquele ponto de lixamento, então você não usa tanto assim. Então, por mais que seja um produto caro, né, talvez você não utilize tanto assim, com tanta frequência na tua empresa de serralheria, mas é importante saber que ele tem e existe a possibilidade de você usar quando necessário. Então, fica a desvantagem aí o preço, por ser um preço elevado, né, mas lembrando que não é a todo momento que você utiliza. Né? Como utilizar esse produto? Né? Então, comprar em pequenas quantidades. E esse produto, essa galvanização a frio, você encontra hoje facilmente na internet, através de Mercado Livre, através, colocando no Google ali, propriamente você já vai encontrar pessoas que vendem. Se você não quiser fazer a compra online, aí você pode procurar uma loja de tinta especializada aí na tua empresa, na tua região, da tua serralheria aí, e com certeza eles vão ter aí uma galvanização a frio para te vender, seja ela em lata líquida, seja ela em spray, da forma que eles tiverem aí, você consegue aproveitar desse benefício para a tua empresa de serralheria. E aí, argumento de venda, né? Como utilizar essa galvanização a frio? Né? É proteção para pontos de solda para produtos galvanizados. Então você pode até exemplificar a diferença que algumas empresas de serralheria fazem o produto galvanizado, porém onde tem a solda, onde tem o lixamento, não acabam aplicando esse tipo de galvanização a frio e pode vir a ser um ponto de corrosão. Então um diferencial aí, um argumento de venda é que você aplica essa galvanização a frio nesse ponto de corrosão ali, e o cliente não vai ter problema com a oxidação exatamente nesse ponto, que é onde inicialmente começa a amarelar, começa a enferrujar. São por esses pontos onde tem a solda, que normalmente são cantinhos onde fica tendo maior incidência de água, maior incidência de chuva, maior incidência aí até de urina de animais. Então você pode ter aí como argumento de venda que você aplica essa galvanização a frio para aumentar a proteção do teu produto, da tua empresa de serralheria. Galvanização eletrolítica, né? Como a gente já falou anteriormente, a galvanização eletrolítica você já coloca a peça metálica, né, dentro de um tanque onde vai ter ali uma espécie de um ácido, vamos dizer assim. Me perdoem aos químicos, as pessoas especialistas aí em galvanização, se não for exatamente esse o nome, mas é para exemplificar aqui para a galera da serralheria. Então vamos dizer que tem um ácido dentro desse tanque onde tem a placa de zinco, e aí por um processo de passagem ali, eu acredito, das moléculas, né, ele passa através desse ácido as moléculas do zinco para peça metálica ali, e o teu material fica então com a galvanização eletrolítica, né, por um processo eletrolítico. Pode ser, mais uma vez, que as palavras técnicas não seja essa que eu estou falando aqui, porém é esse o processo. Então a tua peça vai ter essa camada de proteção aí através do processo eletrolítico. E aonde que é utilizada então a galvanização eletrolítica, né? Qual que é a aplicação? São peças maciças, né? Então lembrando que dentro da serralheria não são só tubos que a gente utiliza, não são só tubos que fazem a fabricação. Então você consegue, por exemplo, utilizar em perfis estruturais como perfis U, em cantoneiras, maciços redondos. Então peças maciças, por exemplo, uma grade tijolinho, né, que é um produto que eu acredito que é muito comum em todo o Brasil aí para fazer proteção de janela. Por exemplo, você vai fazer uma grade tijolinho dentro de um banheiro onde tem incidência ali do vapor de água que acaba subindo. Se você não galvanizar ela, ela vai enferrujar muito rápido. Então é muito comum se utilizar a galvanização eletrolítica dentro de uma grade tijolinho, principalmente quando for em banheiro. Então peças maciças aí que você tenha materiais laminados, né? Então cantoneiras, quadrados maciços, redondos maciços, perfis que não são galvanizados de fábrica, você pode estar utilizando essa galvanização eletrolítica. É muito comum utilizar em carrinhos aí para indústrias, né, onde você precisa ter uma vida útil grande desses carrinhos, desses equipamentos, cestos, carrinhos. Então é possível aplicar essa galvanização eletrolítica, e peças que já tenham um médio porte. Às vezes, por exemplo, tem situações como você pega tubos que vêm de fábrica galvanizado. Normalmente eles vêm com a espessura até 1,95. Dificilmente você vai encontrar espessuras maiores do que 1,95, tubos galvanizados de fábrica. Normalmente é aí da 0,80 até 0,80, 0,95, 1,11, 1,25, 1,55, 1,95. Então peças que têm uma espessura um pouquinho maior do que essa, peças já de médio porte, você consegue aplicar também a galvanização eletrolítica. E a
principal vantagem que eu digo assim da galvanização eletrolítica, então, é para aplicar sim em peças que não vêm galvanizada de fábrica e principalmente peças que têm baixa espessura, tá? Peças que têm grande espessura você consegue aplicar outros processos de galvanização, mas às vezes, por exemplo, você fez ali um carrinho, um produto e ele tem uma espessura talvez na 2 milímetros. Ou então vamos supor que você utilizou um tubo que é um tubo na 1,20 milímetros e você acaba colocando algum outro ferro maciço, algum outro produto que não é galvanizado. Então você consegue utilizar tanto tubo que é uma espessura mais fina, quanto é um ferro maciço ali, talvez é um redondo de meia, um quadrado de 3/8, por exemplo, e você consegue galvanizar os dois produtos. Você consegue galvanizar tanto o tubo, né, que é uma espessura mais fina, um pouquinho ali, quanto esse material mais pesado, um pouquinho, então você consegue ter a ligação da galvanização nas duas peças, né? Agora, uma das desvantagens, né? Na verdade eu coloquei duas desvantagens. Como eu dei esse exemplo aqui do tubo, de você ligar um tubo de uma espessura talvez de 1,2 milímetros com um material um pouquinho mais pesado, você tem a desvantagem que é: primeira coisa, ponto de sombra. A galvanização eletrolítica, por exemplo, por dentro do tubo, ele não faz a galvanização, se for uma peça em tubo, né? Então, porque por ser um processo eletrolítico, ele só vai pegar na camada externa. Talvez, por exemplo, você vai fazer a galvanização de um outro material, por exemplo, uma treliça, onde ele é feita talvez de perfil U. Às vezes nas partes internas do U, em alguns locais, pode ser que ele não pegue a galvanização, ou seja, fique uma sombra ali devido, às vezes, o posicionamento da peça dentro do tanque, ele não conseguir fazer o acesso dessa galvanização na peça. Então pode ter sim pontos de sombra. Outra coisa, quando você vai galvanizar eletroliticamente, você precisa fazer alguns furos na peça, porque após a galvanização, como ele tem um tanque tendo alguns líquidos ali, que como eu falei anteriormente, pode até ser alguns ácidos ali, ele precisa ter esses tubos, alguns furos dentro desses tubos da peça, dependendo de onde você for fazer, para fazer o escoamento desses líquidos que tem dentro do tanque, porque a hora que ele vai ser imerso dentro desse tanque, então, para fazer a galvanização, a hora que ele retira de lá, ele vem com um pouco desse líquido que está ali dentro e você precisa escoar todo esse líquido para que ele não fique dentro da tua peça e possa vir a enferrujar posteriormente ou dar qualquer outra complicação. Então precisa ter esses furos que você tem que pensar isso a hora que você estiver fabricando o produto dentro da tua empresa de serralheria, então pode vir a ser uma desvantagem, né? Às vezes o cliente não quer esse furo ou você tem que pensar nele anteriormente, então pode vir a ser uma desvantagem. Agora, como utilizar, né? Normalmente a galvanização eletrolítica, os fornecedores de galvanização eletrolítica acabam vendendo por quilo, né? Então eles cobram por quilo, eles vão te passar um preço por quilo dessa peça. A hora que você for deixar para ele fazer a galvanização, ele vai pesar essa peça ali e vai aí sim te entregar. Depende da empresa, tem algumas empresas que pesam antes da peça galvanizada, tem algumas empresas que pesam depois da peça galvanizada, então normalmente você consegue mandar terceirizar, né? Então a tua serralheria não precisa fazer esse processo interno. Eu não faço interno dentro da minha empresa de serralheria, até porque não é viável montar um tanque dentro da minha estrutura, porque eu não faço somente produtos que têm a galvanização eletrolítica, eu preciso dos 4 tipos de galvanização, como eu estou falando dentro desse vídeo aqui, que fala somente sobre galvanização na serralheria, que é o que eu utilizo na minha serralheria. Então não é viável eu montar uma estrutura de galvanização eletrolítica, sendo que eu tenho parceiros, tem empresas que terceirizam isso para mim, fazem esse serviço para mim e me cobram por quilo aí, e tem um custo bem interessante. Agora vamos lá, argumento de venda para galvanização eletrolítica, vida útil do produto, não galvanizado de fábrica. Existem sim alguns produtos que não vão vir galvanizado de fábrica, como eu falei, então peças maciças, peças em U, então você consegue aumentar a vida útil desses produtos aplicando galvanização eletrolítica. Então, por exemplo, peças, como eu falei anteriormente, que tem então essa baixa espessura, né? Peças aí 1,20 que você precisa ligar com outras peças que às vezes são materiais laminados, em vez de você comprar
ele galvanizado e daí colocar essas peças menores e fazer uma galvanização a frio nessas peças que não são galvanizadas de fábrica, você pode comprar todo o material preto, né, ou seja, sem galvanização de fábrica, industrializar e mandar para galvanização eletrolítica. Depois aí você vai ter o teu produto com a tua proteção aí, tomando os devidos cuidados, mas sim você tem o aumento da vida útil do produto galvanizado eletroliticamente, né? Então, o produto que seria preto, você consegue aumentar a vida útil e pode sim, então, ser um bom argumento de venda para a tua empresa de serralheria e para você conseguir vender o teu produto com galvanização eletrolítica. Galvanização a fogo. Né? Qual é a aplicação da galvanização a fogo? Normalmente a galvanização a fogo você vai aplicar em estruturas maiores, estruturas de grande porte ou alta incidência de corrosão. Por quê? Peças de grande porte normalmente têm essa necessidade, essa característica. Como assim? O que são peças de grande porte? Então, são estruturas metálicas para grandes barracões, grandes vãos. São, quem sabe, não sei se vocês já viram essas torres de telefonia, onde tem as antenas ali, normalmente são aplicadas galvanização a fogo nessas peças. Estruturas externas, onde vão ser fixadas talvez placas solares, estruturas de estacionamento, mezaninos, todas as peças que têm grande porte, são materiais de alta espessura, ou então que vão até ser aplicados em um local muito corrosivo. Como, por exemplo, esses tempos eu estava fazendo um ralo para uma indústria alimentícia, e esse ralo ficava bem próximo, na verdade era uma passagem, né, onde tinha caminhões ali, mas ficava bem próximo de uma máquina que soltava um ácido ali, ele acabava correndo muito rápido. A gente fez uma primeira vez um produto para esse cliente, ele não optou por essa galvanização e a gente teve que fazer a substituição, a gente teve que, ou seja, vender um novo produto para esse cliente, porque ele não tinha optado a galvanização a fogo anteriormente, e em um ano o ralo dele já se deteriorou, ele teve que trocar. Então nessa segunda vez aí a gente já conseguiu aplicar essa galvanização a fogo para aumentar e muito a vida útil, né? Então essa é a principal aplicação onde você tem que aumentar muito a vida útil do teu produto, da tua empresa de serralheria. Você aplica a galvanização a fogo porque ela tem uma camada muito grossa, uma espessura muito grossa de galvanização pelo tipo do processo. Então a galvanização a fogo, como eu já falei, ele é um tanque de zinco derretido onde você mergulha essa peça, esse zinco está em alta temperatura, então ele se conecta, ele gruda realmente na tua peça metálica, aí criando uma grossa camada de zinco, e onde vai ter o aumento da vida útil, o aumento da durabilidade da tua peça aí por muitos e muitos anos. Então, normalmente indicado para estruturas de grande porte, e você consegue ter essa aplicação para galvanização a fogo dentro da tua empresa de serralheria. A grande vantagem, então, aqui é a camada grossa de zinco, e dependendo da situação, até é desnecessário pintura. Então, por exemplo, como eu falei aí, torres de telefonia. Normalmente essas peças não são pintadas, né? Elas têm essa característica onde é fabricado, é galvanizado a fogo, eles entregam porque não tem que ter aquele acabamento todo detalhado. Então pode sim ser uma vantagem competitiva, aí, ser desnecessário a pintura, aí, dependendo do teu produto, dependendo do teu cliente, se for o caso de fazer essa aplicação. E ela principalmente então tem essa camada grossa de zinco que vai aumentar e muito a vida útil do teu produto, beleza? Agora, desvantagens, né? Esse é um tipo de galvanização que não pode ser aplicado em peça fina. Por quê? Como eu falei anteriormente, ele tem o tanque, então onde dentro desse tanque você coloca essa peça metálica e ele está em alta temperatura, por isso é galvanização a fogo, porque eles aquecem o zinco até um ponto que ele derreta e mergulham a peça metálica. E quando é uma peça muito fina, talvez a temperatura muito elevada para derreter aquele zinco, ele não vai derreter a peça metálica, porém ela vai entortar toda, vai deformar essa peça metálica, e tem situações que ela pode até chegar a ser inutilizável, essa peça, que você não consiga voltar ela na posição correta, então ela vai gerar um empenamento aí se for peças muito finas. Então por isso a galvanização a fogo ela é destinada para peças de grande porte, peças mais pesadas, talvez estruturas aí que utilize vigaí, espessuras aí acima de 3 milímetros. Eu não recomendo a galvanização para espessuras menores do que 3 milímetros, inclusive até dependendo da situação, dependendo do formato da tua peça, até essa espessura de 3 milímetros pode ser pouco e pode ser que venha entortar a tua peça e com certeza vai ter um empenamento. Então,
peça sempre acima de 3 milímetros, sempre estudando, aí é muito interessante você ir conversar com o teu fornecedor de galvanização a fogo e entender e explicar a tua peça, às vezes até antes de fabricar, antes de dar essa solução para o teu cliente, para entender quais são as espessuras que ele recomenda para essa peça, para que não entorte, para que não tenha esse empenamento, ou se tiver um pequeno empenamento ali na hora que estiver galvanizando a fogo, que você consiga voltar e consiga corrigir ela depois de galvanizado. Então, fica aí essa desvantagem que não é para peças pequenas, porque ela pode empenar de pequenas espessuras, então ela pode empenar. E como utilizar? Assim como a galvanização eletrolítica, ela também, em muitos casos, é vendida por quilo, tá? Eu, normalmente, os fornecedores aqui de Curitiba, região que prestam galvanização a fogo, fornecem por quilo, né? Então, a gente leva a nossa peça, da nossa empresa de serralheria até lá, e eles pesam essa peça, fazem a galvanização, ou dependendo do fornecedor, como já falei, até na galvanização eletrolítica, pesa após a peça galvanizada, então você consegue terceirizar, não precisa ter um processo exclusivo de galvanização dentro da serralheria, você consegue achar aí um fornecedor, achar um parceiro e tá adquirindo com ele, normalmente é por quilo. E sim, né, comparando talvez lá com a galvanização a frio, ele vai ser mais... a frio não, a galvanização eletrolítica ele vai ser um pouquinho mais caro, aí, mas você vai ter uma proteção muito grande comparado a qualquer outro processo de galvanização que eu falei aqui dentro desses vídeos, desse vídeo aqui. Então, argumento de vendas muito forte. Não que você precise dar essa garantia de 10 anos, né? Eu acredito que não é essa ideia aqui, eu fazer esse vídeo para você sair dando garantia à torta e à direita para o teu cliente. Na verdade, a ideia aqui é você ter um argumento de venda para conseguir vender para o teu cliente. O que são essas garantias de 10 anos? Como eu já falei aqui dessas torres, essas estruturas de antena e outras estruturas, grandes empresas de grande porte acabam aplicando a galvanização a fogo e dão garantia aí, das peças de 10 anos, porque ela aumenta muito essa proteção em cima do teu produto. E lógico, tudo isso tem que ser avaliado, né? Você não pode dar uma garantia de um produto onde você não sabe onde vai, não sabe qual que é a característica corrosiva daquele local. Às vezes é uma máquina que vai um ácido ali, às vezes vai corroer, mesmo tendo a galvanização a fogo, às vezes menos do que esses 10 anos. Então a ideia aqui não é que você dê esses 10 anos de garantia, mas sim que você consiga exemplificar para o teu cliente que é um produto que é aplicado em produtos que dão até 10 anos, tem situações que às vezes até mais. Eu vou dizer que tem empresas aí que dão garantia de 15 anos, 20 anos, talvez até mais, quando aplicam essa galvanização a fogo no produto. Tudo isso tem que ser estudado. Eu aconselho fortemente que você sempre converse então com esse teu fornecedor que está fazendo essa galvanização a fogo para você e perguntar quanto tempo que é a durabilidade dessa galvanização, dessa peça. Lembrando que mesmo dentro da galvanização a fogo pode ficar algum ponto onde pode ter essa infiltração de água e ter acesso então da água ou qualquer acesso ali às vezes a um ácido, a peça metálica vem correndo de dentro para fora. Então por isso precisa sempre ser avaliado. Se você chegar algum dia a dar uma garantia para o teu cliente, mas a ideia aqui eu não estou falando para você dar garantia, mas para você exemplificar para o cliente a qualidade de uma galvanização a fogo, a aplicação de uma galvanização a fogo e o que pode trazer de benefício para ele. Então, um principal argumento de venda é explicar que existem grandes indústrias, grandes empresas, grandes clientes que aplicam essa galvanização a fogo e tem aí esse produto com uma durabilidade superior a 10 anos, superior a 15 anos. Você consegue exemplificar isso para o teu cliente. E se você for querer dar uma garantia com ele, sempre procure o teu fornecedor ou procure um especialista aí na tua região, no teu local, para ele conseguir avaliar quanto tempo você pode dar de garantia da tua empresa de serralheria para o teu cliente, para você também não vir a se incomodar com isso, que o cliente venha te cobrar indevidamente. Então sempre, se for dar uma garantia, avalie todos os detalhes, todos os ambientes, o ambiente onde vai, o formato da peça, o tipo de galvanização que você vai aplicar, mas sim, pode ser um ótimo argumento de venda aí para você conseguir convencer o teu cliente da durabilidade do teu produto, convencer o teu cliente o quão bom, qual é a qualidade do teu produto, qual é a qualidade principalmente da galvanização a fogo. Então neste vídeo nós falamos aí esses 4 pontos, né, sobre essas 4 principais
tipos de galvanização na serralheria e respondendo essa nossa pergunta do nosso amigo que nos deixou aí nos comentários. Espero que a gente possa ter esclarecido esses pontos para vocês. E agora, como que você pode encontrar tudo isso na tua região, na tua cidade, né? E eu tô aqui em Curitiba, aqui é uma cidade que tem bastante fornecedor, bastante contato dentro desses 4 tipos de galvanização, mas na tua cidade aí você pode estar pesquisando e encontrando algum fornecedor. Talvez se você tiver em alguma cidade que não tenha essa galvanização, alguma dessas galvanizações aqui você pode estar procurando no Google aí uma cidade mais próxima que tenha esse tipo de fornecedor que atenda. Então, é o tubo galvanizado de fábrica, que atenda a galvanização eletrolítica e que atenda a fogo. Quero exemplificar para vocês aqui como vocês podem encontrar. Aqui em Curitiba a gente está mais ou menos 120, 130 quilômetros da região litorânea aqui do estado do Paraná. E existem alguns fornecedores que fabricam peças para a região litorânea ali, e lá não é comum ter então fornecedores de galvanização, seja eletrolítica, seja fogo. Pode até ter algumas revendas que tenham esse tubo galvanizado de fábrica, mas como a praia, o litoral é uma área que tem muita incidência ali, e você não tiver um fornecedor na tua região, você pode encontrar alguém próximo. Então esses fornecedores que estão então no litoral paranaense, eles normalmente sobem aqui para Curitiba, ele tem uma serra, né? Dá então em torno desses 120, 130 quilômetros, mas lá na praia, no litoral, como é uma área que se colocar um produto em ferro sem uma galvanização, ele vai enferrujar muito rápido, eles acabam vindo para cá, cotando e deixando esse material com fornecedores, então eles preveem isso no orçamento deles e acabam colocando desde o custo de deslocamento, o custo de viagem, colocam na proposta, mas sim conseguem ter esse tubo, esse perfil, esse produto da serralheria deles aí, galvanizado para entregar para o cliente. Então, basicamente, são esses 4 itens, né? Então, a gente tem aí 4 principais tipos de galvanização na serralheria, que é o tubo galvanizado de fábrica, tubo ou perfis, né? Existem perfis galvanizados de fábrica, galvanização a frio, né? Que é para você conseguir então fazer esse retoque de galvanização, a galvanização eletrolítica e a galvanização a fogo. E esses são os principais tipos de galvanização que você pode utilizar aí e pode ter como argumento de vendas para a empresa de serralheria. Eu quero dizer que se você gostou desse tema e você tem ideia de algum tema, eu quero pedir para você deixar aí nos comentários embaixo, que você pode até, quem sabe, ver a gente falando sobre algum desses temas aqui, se a gente compreender que isso daí pode trazer crescimento, pode facilitar uma venda, pode aumentar o lucro da tua empresa de serralheria. Então, se você tem algum tema parecido com esse aqui, ou algum tema de interesse para a tua empresa de serralheria crescer, que você precisa na tua empresa de serralheria, deixa aí nos comentários aí embaixo, a gente vai fazer uma avaliação com o nosso time aqui, e se for interessante, a gente faz um vídeo como esse, bem explicadinho, bem detalhado, para você ter aí como conteúdo para a tua empresa de serralheria crescer, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, os 4 principais tipos de galvanização na serralheria. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente, se inscreva no nosso canal caso ainda não esteja inscrito, ative as notificações para sempre estar recebendo vídeos como esse e nos siga também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Telegram como @segredoserralheiro. Pode procurar lá para poder interagir com a gente, mandar mensagem, mandar comentário, que tem mais postagens assim como esse vídeo mais completo que você está vendo aqui. Te agradeço grandemente por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo para fazer um mundo de serralheria, um mundo muito melhor. Um grande abraço e até a próxima.